Vai começar uma Mentoring Class, uma Masterclass do Mentoring Team. Iniciativa SECT Alagoas, FAPEAL, Senai, impulsionando o empreendedorismo e a inovação. Bem-vindo à nossa Mentoring Class, a Masterclass do programa Mentoring Team. Meu nome é Lara Forte, eu sou a mentora da área jurídica e o nosso programa é uma iniciativa conjunta da FAPEAL, da SECT e do Senai. Hoje a gente vai falar de propriedade intelectual. A gente vai te ensinar como proteger essa ideia de milhões que você tem aí na sua cabeça. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar o que é uma ideia inovadora. É importante a gente fazer essa distinção entre inovação e invenção. Por quê? Porque nem sempre uma invenção ela é inovadora. Quando você desenvolve um processo novo, é muito importante que você pense sempre no resultado que esse processo, ou produto, ou maquinário vai trazer no funcionamento e na linha de produção da sua empresa, tá? Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente sempre está falando ou de uma propriedade industrial, ou seja, esse conhecimento, esse desenvolvimento técnico aplicado à cadeia produtiva de indústria e de comércio, ou a gente está falando de direitos autorais, que aí já são questões de direitos criativos, como músicas, livros, enfim, esse tipo de coisa. Na nossa Masterclass, é claro, a gente vai focar nas propriedades de direitos industriais. E quais são esses direitos? Bem, quais são os tipos de propriedade industrial? A mais conhecida, a grande famosa, é a marca registrada. Mas, além dela, a gente tem a proteção de patentes de invenção, patentes de modelo de utilidade, desenhos industriais, indicações geográficas, proteção de topografia de circuito integrado, proteção de saberes tradicionais, enfim, tem ainda mais outras proteções que a gente engloba dentro de uma questão de proteções sui generis. Mas por que isso é importante para a tua empresa? Todas essas propriedades, elas podem sim representar um valor agregado ao valuation da tua empresa ou também um valor a ser agregado no teu produto final. Por quê? Porque quando a gente fala de inovação aplicada à empresa, a diferença disso para uma mera invenção é que, quando uma ideia é inovadora, ela sempre vai trazer um resultado positivo. Então, digamos que eu tenho uma fábrica, vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho uma fábrica e eu produzo cadeiras. Se no meu maquinário que eu uso hoje, eu faço uma modificação, aplico uma ideia minha, e esse resultado que eu tenho com a aplicação dessa ideia não muda em absolutamente nada o meu resultado final, eu continuo produzindo cadeiras na mesma quantidade, na mesma velocidade, com a mesma qualidade, apesar de eu ter aplicado uma invenção, essa invenção ela não foi uma inovação na minha cadeia produtiva. Então, o que é que tem valor real dentro da questão mercadológica? A inovação. Porque a inovação ela sempre vai trazer resultado. Então, como é que você protege uma ideia inovadora? Se você tem uma ideia de um produto ou de um processo, você pode proteger por meio de uma patente, tá? Mas o que é uma patente? A patente basicamente é um documento oficial do Estado. É um direito que você só consegue se você fizer um depósito de um pedido em um processo administrativo junto a uma autarquia federal, que é o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Então, é um direito que ele não nasce junto com a sua criatividade ou com a aplicação dessa tecnologia. É preciso que você faça esse requerimento, tá? Por que isso é importante? Ao contrário dos direitos autorais e dos direitos criativos, que a proteção já vem logo que eles acontecem. Então, se eu escrevo um livro, mesmo que eu escrevi um caderno dentro da minha casa, a partir do momento que eu termino esse livro, ele já está protegido pela lei de direitos autorais. Mas, se eu invento uma televisão com um 3D automático que dispensa óculos e ela faz uma projeção que nem é aquela coisa bem filme de ficção científica. Se eu faço isso de verdade, se é um processo que qualquer outra pessoa, qualquer outro engenheiro, qualquer outro técnico dessa área consiga reproduzir a partir das minhas informações, então eu consigo trazer essa exclusividade para a minha empresa, a exclusividade dessa proteção, para que só a minha empresa consiga explorar comercialmente essa inovação. Por que isso é importante? Por que existe patente? A patente é uma coisa que o Estado ele vai proporcionar para as empresas para incentivar o desenvolvimento de ideias inovadoras. Pensa comigo, se todo mundo que está concorrendo em um mesmo segmento aplica o mesmo processo,
Qual é a vantagem que a minha empresa vai ter em investir dinheiro, em investir tempo, em investir equipe para desenvolver uma inovação, se assim que eu implantar essa inovação no meu produto e colocar ele no mercado, os meus concorrentes vão ter acesso a esse produto, vão conseguir fazer ali uma engenharia reversa e vão conseguir oferecer o produto com a minha inovação no mercado para concorrer comigo de forma imediata. Eles não vão ter o custo de perder em pesquisa de ideias que não deram certo, eles não vão perder em testes, eles já vão pegar a tecnologia pronta e vão simplesmente aplicar. Isso era uma grande desvantagem e isso impedia empresas de aprimorarem os seus processos. Então, o que é que o Estado trouxe, né? E isso em uma escala, inclusive, internacional, como é que os Estados tratam essa questão? Eles aplicam essa lógica da emissão de uma carta patente. Essa carta patente, ela vai permitir que uma empresa tenha exclusividade em cima de um produto ou de um processo de inovação, certo? Então, quando a gente vê, às vezes, nas notícias, nos jornais, briga de patentes, Samsung utilizou uma patente da Apple, Apple utilizou uma patente da Samsung. Por quê? Porque cada processo, cada peça, cada inovação dessa é objeto de uma patente individual. E cada patente dessa tem um tempo de validade. O que é que acontece ao final desse tempo de validade? Essa tecnologia, ela se torna pública, ela entra no que a gente chama de estado da técnica. Ou seja, tecnologias que já estão nesse estado da técnica, elas podem ser utilizadas livremente por qualquer empresa. Então, se a tua empresa hoje, ela trabalha em um segmento de tecnologia específico, talvez valha a pena você fazer um procedimento que a gente chama de prospecção tecnológica, que é verificar nos bancos mundiais de patentes se alguma tecnologia já existente, já registrada, pode ser aplicada para melhorar o teu processo. E isso traz também uma outra questão, a questão da territorialidade. Uma patente brasileira, ela vai te proteger e vai te dar essa exclusividade no Brasil. Se o seu produto for explorado nos Estados Unidos, na China, né, em algum país da Europa, essa exclusividade ela não é garantida. Você tem que depositar patente em todos os países que você pretende atuar comercialmente, tá? E isso nos leva a mais uma questão. Sempre vale a pena depositar uma patente? Vale a pena patentear qualquer ideia inovadora? Na verdade, não. E isso é uma coisa que pouca gente sabe. Na verdade, o que vale a pena patentear são ideias inovadoras que vão acabar sendo reveladas ao mundo por meio do seu processo ou do seu produto na parte pública. Então, se a minha inovação é de um maquinário que eu mantenho fechado, com acesso restrito dentro da minha fábrica, não faz sentido eu trazer essa inovação para um documento público que outros países vão ter acesso e que os meus concorrentes vão ter acesso ao final dessa proteção. Então, como eu faço a proteção dessa propriedade intelectual em cima dessa ideia inovadora? Bem, a gente tem outros instrumentos, como, por exemplo, o contrato de confidencialidade de quem tem acesso a esse maquinário, ou mesmo a aplicação de uma lógica de segredo industrial. Essas proteções, elas não têm um depósito no INPI, certo? E por isso elas não tornam pública essa informação. A desvantagem também não existe um título de proteção que garanta a sua exclusividade. Então, se esse segredo industrial, por exemplo, for descoberto por um concorrente, você não vai conseguir impedir ele de utilizar essa tecnologia, a não ser que você consiga enquadrar, né, em alguma questão criminosa de espionagem industrial, alguma coisa assim. Mas, enfim, não quero entrar muito nesse detalhe, porque a gente ainda tem muita propriedade intelectual para falar. Voltando à marca registrada, é importante saber que a proteção do nome empresarial e o registro na junta comercial não garante proteção à sua marca, tá? Seja a marca de produto, seja a marca de serviço, seja a marca que você usa como identificação na fachada do seu negócio. Isso porque o nome empresarial e o nome fantasia, que você vai registrar quando for constituir sua empresa na junta comercial, são institutos jurídicos separados e independentes da marca. Então, vamos lá, você foi lá na junta comercial, vai abrir sua empresa. Vão pedir o seu nome empresarial. Se for uma empresa limitada, fulano de tal limitada. Se for uma SA, fulano de tal SA. Microempresa, fulano de tal ME. Esse é o seu nome empresarial. O nome fantasia é geralmente o que vai na fachada. Então, se eu tenho um restaurante,
né? Eu vou colocar lá comida da Lara, comida caseira da Lara. Esse é o nome do meu restaurante. Porém, se eu tentar registrar comida caseira da Lara, eu não vou conseguir. Porque o registro da marca comida caseira da Lara não vai ser válido, porque é uma marca descritiva. Ela vai ser uma mera identificação do produto que eu estou vendendo. Então, eu não posso. Uma marca, ela tem que ser distintiva. Isso significa que ela tem que ser marcante, que ela tem que ter alguma coisa ali que fuja do lugar comum. É por isso que quando a gente fala de criação da marca e do processo de branding, é sempre importante trazer essa questão da distintividade. Então, se você tem uma marca que é meramente descritiva, ou ela não vai ser passível de ser registrada no INPI, ou ela vai ser uma marca muito fraca. Então, se você tem um restaurante e vai colocar o nome de restaurante ou o nome da comida que você vai vender no restaurante, você não consegue trazer uma identidade junto ao seu consumidor. Então, o que é ideal? O ideal é que a sua marca tenha um nome que não tenha nada a ver com o seu segmento, mas que construa uma relação de identidade, facilite essa comunicação e transmita essa ligação que você vai construir com o seu consumidor. E isso traz também a questões do uso de uma marca associada a um produto. Então, quando a gente fala da marca Gol, você não sabe do que eu estou falando, porque eu posso estar falando da Gol Linhas Aéreas, eu posso estar falando do Gol da Volkswagen. São dois produtos diferentes, né? Um serviço de companhia aérea e um produto automóvel, e todos os dois têm marca registrada, apesar de usarem o mesmo nome, Gol, certo? Por que você consegue ter isso? Se o registro de marca te garante a exclusividade na titularidade daquele registro que você está pedindo. Isso acontece porque a distintividade, ela é ligada ao teu ramo de negócio. Então, é dentro de um mercado, você vai ter uma identidade própria. E isso aí traz também a questão da contratação, né? Não só de uma assessoria de registro de marca, mas também de ter um cuidado na contratação do desenvolvimento da sua marca, para que essa pesquisa seja feita de maneira responsável e que se evite um investimento alto, né, no desenvolvimento de uma identidade visual, de uma marca, de um plano de comunicação, para que posteriormente o empreendedor seja surpreendido com uma notificação extrajudicial informando a ele que aquela marca já estava registrada e que ele não poderia usar nesse segmento. Uma outra coisa que também é importante falar é que, infelizmente, existe muita fraude nesse mercado de registro de marca. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas de como não cair em golpes envolvendo o serviço de registro de marca, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o INPI não vai falar com você, ele não vai mandar e-mail, ele não vai lhe ligar, ele não vai fazer nenhum tipo de comunicação direta com ninguém que abriu um processo de pedido de registro de marca. Ele sempre vai se comunicar somente por meio de publicação oficial na revista semanal do INPI, publicada às terças-feiras, certo? É como se fosse o diário oficial do INPI. Então, se alguém lhe ligou ou se alguém mandou e-mail falando que é do INPI, não acredite. Provavelmente isso é alguma fraude. Outra coisa, cuidado com os boletos. Quando a gente faz e abre um CNPJ na junta comercial, torna-se público, né, por conta do registro do cartão do CNPJ, algumas informações pessoais, como o nome dos sócios, o e-mail da empresa e o telefone. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas entram em contato pressionando o empreendedor com um tom ameaçador de, se você não pagar esse boleto nas próximas 48 horas, você vai perder a sua marca e não vai mais poder utilizar. Então, assim, calma, gente, calma. Procurem um especialista, não tomem decisões apressadas. Inclusive, esse alerta está no próprio site do INPI, tá? Tem uma página lá, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, deem uma olhada no site do INPI. Se você colocar lá no Google INPI alerta fraude, você vai encontrar, é o primeiro link, tá? Busquem esse tipo de orientação e tomem cuidado para não acabar tendo prejuízo nesse tipo de transação. Bem, outra proteção importante é a proteção de software, mas ela é um pouquinho diferente das outras proteções de propriedade industrial. Isso porque a lei de software é uma lei independente, ela é uma lei própria, e a lógica aplicada na proteção é a mesma dada aos direitos autorais. Ou seja, para você ter o registro
do seu software, você tem que pedir no INPI. Mas para você ter a proteção do seu software, na verdade, você não precisa de registro nenhum. Você só precisa comprovar que aquele software foi desenvolvido por você e ter ali como comprovar quando foi, né? Porque a proteção vai vir para quem conseguir provar que foi autor e escreveu antes. E essa proteção é estritamente, ela recai sobre o código-fonte, né? Então, é uma proteção limitada a essa questão do código-fonte. E é por isso também que muitas vezes a gente vê softwares, funcionalidades, aplicativos que exercem a mesma função final, prestam o mesmo serviço ou vendem o mesmo produto, mas que são diferentes e convivem no mercado, porque você consegue chegar a uma mesma funcionalidade por linhas de código diferentes. Então, cabe aí a questão estratégica no planejamento da empresa, se o registro do software é vantajoso ou não é vantajoso dentro desse contexto aí, tá? Então, se você for licenciar o uso do software, talvez seja bacana você fazer esse registro no INPI. Mas se você for só utilizar dentro do seu funcionamento, talvez seja dispensável e seja, né, uma forma até de cortar um certo custo. Enfim, é sempre importante lembrar que quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente fala de situação fática. Não existe fórmula mágica, não existe plano de gestão de propriedade intelectual pré-programado para ninguém e nem regras fixas e firmes de qual empresa tem que fazer o quê, tá? Cada proteção tem a sua funcionalidade, cada proteção tem a sua previsão legal e cada proteção também vai trazer um tipo de valor diferente para cada tipo de negócio. Então, você tem que entender o seu negócio, entender o seu produto e ver quais dessas proteções vão ser aplicáveis na prática de uma forma que traga ali um resultado otimizado, né? Então, volta naquilo que a gente estava falando sobre inovação. A inovação, ela só acontece se tiver um resultado positivo, se o processo tiver sido melhorado, se o produto tiver sido melhorado, se o tempo de produção tiver sido melhorado. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei que foi bastante informação. Se vocês quiserem dar uma olhada na lei de direitos autorais, na lei de propriedade intelectual, na lei de software, né? São materiais mais complexos, mais densos, mas o próprio site do INPI tem um manual de marcas, tem um manual de patentes, manual de desenhos industriais, enfim, lá tem todos os manuais, algumas apostilas que vocês podem também consultar e aprofundar esse conhecimento, tá? Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês estejam aí aprendendo bastante com as nossas Mentoring Class. Até a próxima. Obrigado por assistir. Essa foi mais uma Mentoring Class.